Olá, eu sou a Isa e hoje eu vou te contar sobre o meu processo seletivo de estágio ao qual eu fui aprovada. Isso aí, você quer saber mais como foi? Continua comigo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente sempre está falando sobre dica de carreira, como você se preparar para os processos seletivos, dica para os processos seletivos, então já se inscreve. Gente, eu fui aprovada e eu tava muito ansiosa para trazer isso para vocês. Eu dividi o processo em tópicos, né? Como eu sempre estou fazendo com vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira etapa é a etapa da inscrição. No meu caso, como foi? Eu coloquei o meu currículo no site vagas.com, ó, falando de Etibom, não tem nenhuma publi nem nada, tá? Eu coloquei o meu currículo lá no vagas.com e a empresa viu meu currículo lá e me enviou um e-mail falando sobre a vaga. Se eu queria mais informações, aí eu sim, claro, pedi logo mais informações. E isso é importante, pessoal, vocês ficarem atentos a deixar o currículo de vocês. Não só deixar, né, mas deixar atualizado o currículo de vocês em banco de vagas, seja o vagas.com, o Gup, o LinkedIn, né, que a gente sempre tá falando sobre o LinkedIn. E na Explore a gente sempre tá ajudando nossos mentorandos a estar desenvolvendo e deixando o seu LinkedIn mais apresentável. Então, realmente, os RHs, essa parte de seleção, tá usando fortemente essas ferramentas. Então, né, eu recebi um e-mail, disse que queria mais informações e foi respondida em que no dia marcado eu teria uma apresentação pessoal e também uma resolução de um case. Eles enviaram um case com uma ferramenta de melhoria e eu teria que utilizar essa ferramenta para resolver o case, né? E aí, nessa parte, eu digamos que comecei a pós-preparação. Por que após? Porque antes disso, eu já venho me preparando. Eu já venho na Explorer desenvolvendo meu autoconhecimento, experiência, network. Então, chegou ali na parte da empresa, né? Eu só fui casar o que eu já vinha me desenvolvendo e aprender mais sobre a empresa. Porque a gente estudante, né? A gente tem ideias da empresa, mas quando a gente vai para o processo seletivo, a gente vai pesquisar mais sobre ela. Aí a gente vai emergir ali para saber se os valores dela combinam com nossos valores e se dá match, digamos assim. Eu estudei sobre a empresa, eu fiz minha apresentação e vamos primeiro para a parte da apresentação pessoal, né? Eu cheguei lá, pesquisei sobre a empresa, vi os valores dela, já peguei a minha história que eu tenho estruturada, tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, e fui contando sobre ela, poxa, esse valor da empresa casa com a minha história, então vim trazendo isso. Sobre o slide, eu fiz um slide de apresentação, eu falei um pouquinho disso no outro vídeo, eu fiz das cores da empresa, não fui vestida com as cores, mas eu fiz o slidezinho bem da cor da empresa, então enquanto eu tava ali na minha apresentação, levei algumas fotos, foi algo assim, bem legal. Tentei trazer assim, uma criatividade na minha apresentação. Outra coisa também, quando eu tava me preparando, né, resolução do case, estudei mais sobre a ferramenta que eles deram, tentei resolver também, apresentar ali de uma maneira criativa. Foi algo que eu fui fazendo ao longo de estar construindo minha apresentação. E aí chegou o grande dia, a apresentação, né? Fui lá me apresentar aí, eu fui a segunda pessoa a me apresentar. Enquanto a outra candidata estava se apresentando, eu comecei a ficar nervosa. Ai meu Deus, tô nervosa. Aí eu fiz o quê? Respirei, toquei assim meu coração, dei aquela respirada. Tentei trazer uma âncora pra me acalmar. E aí chegar, né? Quando eu cheguei na hora da apresentação, eu tava um pouco mais calma. E aí depois, quando eu comecei a falar, as coisas só foram fluindo. Nessa parte do case, né? Falando um pouquinho sobre ele especificamente, eu tentei trazer ele bem didático. Com fotos, falando sobre da melhoria, cores da empresa. Então, assim, tudo utilizando pra estar me destacando no processo. Pra estar mostrando, não, eu me preparei, eu penso isso. Depois da apresentação e da resolução do case, a gente fez uma provinha, português, matemática. Eu ia falar conhecimentos gerais, mas é raciocínio lógico. E raciocínio lógico, pronto. E depois dessa parte aí, a pessoa da RH, né, falou um pouquinho sobre a empresa, algumas coisas, e abriu a parte de perguntas. E ali eu aproveitei para fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso e de algumas perguntas que você pode estar fazendo no processo seletivo. Depois de acabar aqui, vocês dão uma conferida, certo? E aí pronto, só foi aguardar o outro e-mail. O e-mail, né, do resultado. E aí eu fui aprovada! Recebi um e-mail falando dos testes admissionais. E aí eu fui lá, fiz os testes e agora tô no estágio, tô bem feliz. Quando eu terminei tudo isso, né, eu fui pensar um pouquinho sobre toda a etapa do estágio, tudo que aconteceu. E eu comecei a questionar, né? Poxa, será que eu sou merecedora? Isso mesmo. Porque eu comecei a pensar, nossa, foi tão fácil, não teve 20 etapas,
sabe, eu consegui me expressar bem. E aí eu fiz até esse desabafo na nossa reunião, que a gente sempre tem dos Explorers, né? E aí nessa reunião, nossa, foi muito especial. Essas reuniões sempre são muito especiais. E a gente conversando, aí eu fui percebendo que eu já vinha me preparando antes. Então, por que não foi tão difícil? Porque eu já tinha toda uma preparação antes. E às vezes é tão difícil a gente reconhecer, né? O quanto a gente cresce. Às vezes só quando ou a gente passa por uma determinada situação, ou então alguém de fora fala, nossa, você cresceu, que a gente percebe o quanto a gente amadureceu. Então, eu deixo essa dica aí pra vocês. Vão se preparando. E caso vocês passem, poxa, foi fácil. Não é que foi fácil, mas foi porque vocês se prepararam. E caso vocês não passem, se perguntar, poxa, por que eu não passei? Será que foi algo interno meu? Não, eu preciso melhorar? Ou foi que no momento eu não... Como eu posso dizer? Eu não dei match na empresa, meus valores não casaram com os valores da empresa. Porque às vezes acontece isso, né? E aí vem as primeiras semanas do estágio. Eu tô precisando de fazer um videozinho falando sobre elas. Comenta aqui embaixo se você quer saber sobre essas primeiras semanas de estágio. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais sobre o processo seletivo, tá? Que eu quero saber de vocês. Agora lembra também de curtir para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, certo? Vejo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!